Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Vamos Conversar, desta vez com um convidado muito especial que vem do Maranhão e que é Celso Borges, uma pessoa muito interessante e que vamos conhecer melhor através da conversa que já o nosso Wagner Meriz, como é costume, faz com os nossos convidados. Obrigada, Wagner. Wagner é um comunicador nato, é um homem da cultura, é um jornalista, é escritor, é editor, como já sabem, e portanto é um homem também com facilidade em conversar e em fazer-nos, dar-nos esta oportunidade de conhecermos melhor os nossos convidados. Wagner, passo a palavra. Obrigada. Muito obrigado, Cristina. Boa tarde a todas e a todos. Literatura, música e travessias, uma conversa com Celso Borges, um poeta da melhor qualidade, jornalista, compositor, curador e muito mais. Celso já tem 11 livros publicados, entre eles Música, de 2006, O Futuro Tem um Coração Antigo, de 2013, ele tem várias composições, olha lá. Ele vai mostrar para nós daqui a pouco as coisas bonitas que ele faz também graficamente. Ele tem músicas com Zé Cabaleiro, com Chico César, para ficarem em alguns dos seus parceiros musicais. Ele também desenvolve projetos de poesia no palco, como Poesia Dub. A posição da poesia é a oposição, e o Sarau Serol, entre outras iniciativas. Salve CB, salve Celso Borges, muito bem-vindo à nossa conversa. Obrigado, Wagner. Uma alegria podermos conversar sobre poesia, sobre São Luís, sobre Maranhão, Brasil, Portugal, Coimbra, atravessar o Atlântico por meio da poesia. Estou muito feliz, agradecido pelo convite. Estou pronto para falarmos sobre memória, sobre afetos, sobre os portugueses, que são tão próximos a mim, por ter pais e avós portugueses, e, enfim, são esse sangue lusitano misturado com os índios tupinambás e os negros vindos de Luanda, vindos do Benim. Tudo isso faz parte da minha poesia, da minha vida, faz parte dessa cidade onde eu vivo, desse país tão intenso, tão lindo, e estou à tua disposição para a gente conversar sobre tudo isso. CB, você tem uma história riquíssima, nós nessa conversa não vamos conseguir adentrar tudo, mas eu tenho uma série de perguntas para você. Eu vou começar falando um pouco da sua terra natal, da Atenas brasileira, como uma geração de escritores assim nomeou ou pensou ou idealizou São Luís do Maranhão, e também para algumas pessoas ou para muita gente do Brasil, o outro lado dessa Atenas é que ela também é conhecida como a Jamaica brasileira. A Jamaica brasileira. Como é que você vê o passado, o presente e o futuro nessa Atenas jamaicana brasileira? Tem muita gente, os intelectuais contemporâneos, alguns daqui não gostam muito dessa Jamaica brasileira, né? Eles ainda estão ligados muito a Atenas e aos modelos do século XIX, mas eu acho que tudo cabe aqui, né? A gente sabe que a história, né, de uma cidade, de um povo, ela é cheia de mudanças e de atravessamentos, de diálogos, né? E, num determinado momento, a Jamaica chegou aqui, a gente descobriu esse lado tão fascinante da nossa cultura, claramente influenciada pelos negros, os africanos que vieram para cá no século XVIII, XIX, e a gente não pode abrir mão dessa força cultural. Por isso, eu tenho muito orgulho de quando chamam São Luís de Jamaica brasileira. E da Atenas também, da Atenas do século XIX, a gente não pode deixar de reconhecer a importância de alguns intelectuais
tão brilhantes, Gonçalves Dias, Sousandra, de Sotero dos Reis, Odorico Mendes, João Lisboa, principalmente João Lisboa, que eu acho que é um dos maiores. Embora a gente também não possa deixar de informar, historicamente é relevante, que essa intelectualidade, esses intelectuais conviviam e faziam parte de uma sociedade escravocrata, onde 90% das pessoas eram analfabetas. Então, a gente tem que considerar também, por isso que eu relevo muito esse símbolo, né? Eu acho que esse símbolo da Atenas é importante, mas a gente não pode se apegar somente a ele, né? A gente tem se a gente vier para o século XX, a gente tem um corpo de intelectuais e sobretudo a partir da segunda metade do século XX, a gente tem intelectuais extraordinários, poetas extraordinários que faz com que a gente não fique apenas lembrando de Gonçalves Dias e de Juca Pirama e de Canção do Exílio. Eu acho que muitas vezes a gente se ampara no passado para não com um certo receio de que não, um certo saudosismo, de que não sejamos tão vigorosos na modernidade hoje, né? Mas acho que não, acho que São Luís São Luís e o Maranhão é um lugar que tem uma força cultural poética de muito tempo, e a partir do momento em que se inaugura, vamos dizer, a literatura brasileira por meio de Gonçalves Dias, que isso tem toda uma contextualização histórica, a chegada da família real, a primeira tipografia, e depois o primeiro jornal, quando esse povo intelectual, é quando essas letras começam também a pulsar, não é? Então, é uma história muito longa, em que penso que não devamos apenas ficar ancorados no passado, temos que respeitar esse passado, temos que respeitar essa Atenas, mas temos que manter vivo essa ponte que atravessa Atenas até a Jamaica brasileira, até a modernidade, até a contemporaneidade. Acho que temos um corpo de artistas muito importantes dentro do mundo contemporâneo, então eu vejo dessa forma como se estivéssemos sempre no presente. E o presente, como eu disse no livro meu, o futuro tem um coração antigo, né? A história é uma construção, né? E nessa construção tem a poesia presente em todas essas etapas, inclusive atualmente, inclusive no presente. E São Luís, essa ilha capital do Maranhão, né, é também vamos dizer assim, uma Lisboa em miniatura. Você se sente, certamente você se sente ali entre os dois mundos, né? O mundo português da sua família, dos seus avós, dos seus pais, e o mundo brasileiro. E aí como que surge essa Lisboa em miniatura? A partir depois do terremoto, né? Então exatamente. Historicamente, a gente tem uma cidade antiga, construída. São Luís nasce em 1612, os franceses ficam aqui durante 3 anos, depois, basicamente, ela é colonizada pelos portugueses, com um intervalo pequeno dos holandeses, em 1640, mais ou menos, que também ficaram muito pouco tempo, os portugueses foram logo expulsos. Então, nós somos uma cidade colonizada pelos portugueses, mas temos aqui no sangue que nos bombeia, né, a presença principalmente dos indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, haviam os índios, né? Então, não podemos abrir mão dos índios no nosso sangue. E com a escravidão, a vinda de centenas de milhares de negros africanos, sobretudo da costa oeste, Benin, que construíram essa cidade. Sem dúvida, essa cidade que foi a cidade que é considerada o centro antigo, que começou a ser construído no final do século XVIII, 1780, mais ou menos, foram os negros que a construíram, com o dinheiro da aristocracia portuguesa presente aqui.
Então, naquele mesmo momento em que Lisboa se levantava do terremoto, ali do terremoto de 1755, houve o Marquês de Pombal teve que fazer uma nova cidade, praticamente. E era no mesmo momento histórico em que São Luís também estava sendo construída, essa São Luís que a gente tem hoje como símbolo, né? A cidade antiga, dos azulejos, ela é construída nesse momento. Então, a gente tem uma cidade que é atravessada pelos índios, pelos negros e pelos brancos. E quando a gente fala que a Lisboa em miniatura, é por causa dessa construção dessa época, né? Os prédios que foram levantados em Lisboa naquele momento foram os mesmos prédios que foram levantados aqui no centro antigo de São Luís, guardados nas devidas proporções, e também a adaptação a um clima completamente diferente, né? Então, temos essa memória da arquitetura lusitana ainda presente no centro antigo, sem dúvida que é uma beleza, né? E que foi durante muito tempo maltratada. Aos poucos a gente tenta cuidar um pouco mais desse centro antigo, que eu chamo do coração da cidade, né? É lá que pulsa, né? Pulsa o nosso coração. Isso sem esquecer, claro, a grande periferia, né? Com a presença da massa que foi formadora desse povo também, dos negros. Enfim, é um povo muito, muito, muito rico, diverso e fascinante. Eu adoro essas misturas, enfim. Eu acho que é por causa dessa mistura que somos mais lindos, mais bonitos. O Brasil como um todo, na verdade, né? Muito bem. Podemos começar ouvindo uma de suas composições, seja a poética, seja as encenações sonoras poéticas que você faz? Eu vou começar a fazer Eu fiquei muito impressionado há uns 5 anos atrás, quando eu li um escritor de Luanda, acho que é de Luanda, o Ondiak. É de Luanda, né? Então, eu fiquei muito impressionado com ele e também com aquelas expressões, né, que ele utilizava no livro, né? E me lembrei um pouco daquelas criações da língua que o Guimarães Rosa criou no Grande Sertão, né? Então, fiquei encantado com as expressões do que o Ondiak usou, e eu fiz uma letra de música meio toada, meio cantada, né? Que eu costumo falar no palco, que eu vou tentar ver se eu me lembro, recordo aqui para dizer para vocês, que é assim: olha ali a Vilo, olha lá meu camba, aquela menina descendo a ladeira numa escola de samba, e bailar em cabinda, e arrastar os pés em Luanda, embalando os candengues, tocando o trombone na banda, sentado na calçada, numa manhã gaiata, pego o sorriso da cara dela e boto no retrato da sala, andando no meio da rua, numa tarde mulata, acendo os meus olhos de nuvem nas torres da cidade baixa, zanzando naquela quitanda, jogando sinuca de banda, dentro da noite quilomba, batendo num boi de zabumba, batendo num boi de zabumba. Olha lá a Vilo, olha lá meu camba, aquela menina descendo a ladeira numa escola de samba, e bailar em cabinda, e arrastar os pés em Luanda, embalando os candengues, tocando o trombone na banda, tocando o trombone na banda, tocando o trombone na banda. É isso aí, CB. Muito obrigado por essa alegria que você nos traz com sua poesia e sua música. Me conta, amigo, seus pais nasceram em Portugal. Conte-nos um pouquinho dessa história, dessas, né? Raízes, dessa travessia, o que os levou para o Maranhão. Rapaz, história sempre muito emocionante, né? De Mário, meu pai, de Eugênia, minha mãe, meu pai de Braga, e coincidentemente, não sei, parece as energias também, é engraçado a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Isso o Caetano fala num disco dele. Segunda-feira agora, meu pai faria 100 anos. Agora é 17 de outubro de 1922, ele nasceu ali em Nini, né?
perto de Braga, ali filho do seu Antônio José com Dona Amélia. Meu avô, Antônio José, era um professor, tinha uma escola, e minha avó Amélia era uma camponesa, então são filhos da terra, né? Uma família pobre, né? 11 filhos. E ali meu pai nasceu assim, logo no final da Primeira Guerra, né? E cresceu entre as duas guerras, entre a Primeira Guerra, que termina em 17, 18, né? E a primeira que começa em 39. Então, imagino que a Europa completamente devastada, né? Sem perspectiva. E acho que meu pai achou, naquele momento, que talvez um mundo novo, e esse mundo novo poderia ser o Brasil, onde havia uma colônia portuguesa muito grande. E assim ele decidiu, aos 18 anos, resolveu se mudar para cá, pegou um barco em dezembro de 40, 22 dias de viagem, atravessando o Atlântico, imagina, né? E na viagem seguinte, que esse mesmo navio fez, ele foi bombardeado pelos alemães e foi Quer dizer, meu pai é um sobrevivente, duplamente sobrevivente, né? Então veio para cá em 40 e 7 anos depois, mais ou menos, quando conheceu a minha mãe nascida no Porto, né? Filha de Antônio Borges, já era uma família um pouco mais melhor de vida, né? Comerciantes do Porto. E meu avô, Antônio Borges, chegou aqui em 1911. Coincidentemente, eu não tenho essa precisão histórica, mas a monarquia é 1910, não é isso? Quando o rei é morto, né, e pelos dois anarquistas e tudo mais. Eu creio imaginar que talvez a família dele fizesse parte ali, não sei se tinha influência da monarquia. O certo é que, com a queda do rei, eu acho que 70 mil, eu estudei um pouco isso, 70 mil lisboetas saíram de Lisboa. Talvez tenha sido ali uma colônia, um número muito grande de pessoas que, direto ou indiretamente, viviam atrelados à monarquia. Não sei, não tenho essa informação. O certo é que meu avô veio para cá em 17, montou um negócio, um comércio, e se casou com Dona Eugênia também, que é o nome da minha avó e da minha mãe. E formou uma família grande, 14 filhos. E nessa chegada do meu pai aqui, meu pai conheceu também os portugueses daqui, e entre os portugueses conheceu a família de seu Borges, a família de seu Antônio da Silva Borges, que minha mãe era uma das filhas, né? A Geninha, Maria Eugênia. Enfim, se apaixonou por ela, ela o ensinou a tocar piano. Você imagina, né? Meu pai era um homem conservador, de uma certa forma conservador, gostava muito da poesia do século, não gostava da arte moderna, ele gostava ele gostava de Guerra Junqueiro, ele gostava de Camões, mas o século XX ele não tinha muita afinidade com a pintura, muito menos, mas ele gostava dos poemas de Guerra Junqueiro. Então, esse homem, aos 26, 27, 25, 26 anos, ele conhece a família da minha mãe e se apaixona por Eugênia, que tinha 16 anos, 15, 16 anos. Eugênia vai e ensina a tocar piano, ele toca piano, aprende a tocar piano com ela, e também a família do seu Borges se encanta com ele também, um português muito educado, muito, muito correto, católico, e esse homem também se torna naquele momento, entre 47 e 52, o principal fotógrafo da família Borges, né? As grandes fotografias que o papai fez, ele comprou na época em São Luís uma Leica alemã, uma máquina alemã, e participou dos clubes de fotógrafos, e ele fotografa muito o centro de São Luís, fotografa muito a minha mãe, fotografa muito a família Borges, fotografa muito o Olho d'Água, que era um balneário distante de São Luís. Então, a gente tem uma memória fotográfica também que ele faz ali durante 5 anos. Enfim, se apaixonaram,
e com a bênção de seu Borges e dona Eugênia, eles foram casar em Portugal, em 1951. Eles casam, acho que em Águeda. É isso, Jorge? Águeda, né? Águeda, Travassou. E ali é uma festa linda. Travassou, deixa-me só situar, Travassou fica a meio caminho entre Aveiro e Águeda. Portanto, Aveiro e Águeda são cerca de 20 km, portanto, Travassou fica no meio, ali a 10 km, mas é já município de Águeda. Exatamente. Então, casam em 51, voltam para São Luís, formam uma família de 7 filhos, eu sou o penúltimo, e eles só vão voltar a Portugal 30 anos depois, em 81. Eles passam 30 anos sem voltar a Portugal. Aquela família classe média tradicional, portuguesa, que quer ver os filhos formados. Enquanto os filhos não se formam, eles não têm aquela como se estivessem cumprindo, né, a sua educar os filhos, enfim, uma coisa muito importante, né? E os meus pais, eles tinham muito isso. Meu pai muito marcadamente, foi um que trabalhou muito para sustentar a família e, enfim, esse sangue lusitano, toda essa. Quando eu tive aí em 2017, 18, foi muito emocionante eu andar por aí e olhar as pessoas e ver o pescoço do meu pai de costa em cada uma delas, né? O sorriso, né? Andando pelo Portugal e vendo o nome dos lugares e aqueles nomes serem todos nomes que tinham uma relação comigo, porque muitos daqueles nomes também eram trazidos para cá, para São Luís. Então, foi uma viagem muito emocionante. Em 81, quando eles foram, então, você não foi, você não veio para Portugal. Não, eles vieram numa espécie de segunda lua de mel, que é quando ele pôde rever os irmãos todos. Nossa, os irmãos todos, então foi um encontro tão lindo que eles voltaram em 82 e voltaram em 83 também. Aí depois coincidiu que meu pai ficou doente, ele morreu jovem, morreu com 61 anos. Coincidiu com a doença dele, que foi muito rápida, ele teve um câncer, um melanoma na cabeça, e foi muito rápido, 8 meses. Mas, enfim, essa lembrança dos 100 anos, vamos fazer um grande encontro, um grande jantar, tomar um vinho, E você foi levado para o mundo das artes por incentivo deles? Não, curiosamente, acho que indiretamente sim, né? Tem uma epígrafe de um dos livros meus que eu dedico a ele e que eu falo que, indiretamente, ele é o responsável de eu herdar esse sangue lusitano. Enfim, ele teve a oportunidade de ver, de eu lançar ainda meus primeiros 2 livros. Ele me dizia assim, ele já estava doente já no 2º livro, ele me falou: meu filho, eu não entendo muito bem essa poesia moderna, não entendo muito bem, mas eu sei que é bonito. Ele me disse isso. Então, a gente fez um livro agora, para o dia de segunda-feira, nós fizemos um livro para as crianças. Então, vamos mostrar algumas fotos antigas e vamos colocar umas fotos dele andando no centro da cidade, umas fotos da família, dos pais. Vamos contar essa história para os netos e bisnetos dele, que não o conheceram. Então, a gente vai fazer um grande... Está entrando, acho que a Andréa está entrando aí. Entrou aqui, espera aí. Tá tudo bem, tá tudo bem. Agora você que cortou o seu som. Do telefone. Oi, tá tudo ok? Bem. Tá tudo bem. Então, vamos fazer essa grande festa de celebração dessa ponte, desse atravessamento, dessa ponte que começa em Nini, vai até o Porto e chega até São Luís do Maranhão, até o Centro Antigo. E estou pronto, estou feliz e tenho muito orgulho de fazer parte de uma família que tenha essa origem. Enfim, eu fico muito emocionado de poder... me sinto um privilegiado
Enfim, E é isso. A Portugalidade foi mantida em casa, com as comidas, com os doces, com as músicas. Sim, sim. Minha mãe é uma cantora, né? Cantava muito Amália Rodrigues e toca piano também. Então, essa memória musical para a gente é muito intensa, né? É, a memória do meu pai ela é um pouco mais dolorosa. Meu pai ele passou algumas dificuldades de infância, adolescência, então ele ele sentia muita dor, né? Talvez por isso tenha demorado a voltar a Portugal, né? Um processo muito pessoal também, que a gente compreendia, que ele tratava de forma silenciosa, mas, ao mesmo tempo, ele adorava as piadas portuguesas, né? As piadas que faziam aqui do Brasil para os portugueses, ele adorava aquilo, ele gostava de assobiar também algumas canções, gostava de declamar uns versos do Camões, do Guerra Junqueiro, mas a voz das canções vinham por meio da voz da minha mãe, né? Do piano que ela tocava, o vira-vira, Coimbra, E o bacalhau? Amália, E o o bacalhau bacalhau, tinha na a Gomes de mesa? Souza. Incrível que aqui ela fazia um tal arroz de Braga, que quando eu fui a Braga não existia esse arroz. Então, aqui eles inventaram o arroz de Braga, que a gente come 1 ou 2 vezes por ano, tem uma festa lá em casa, e no aniversário dele a gente faz um arroz de Braga. Mas só que esse arroz de Braga não existe, só existe aqui. Mas eu acho lindo essas invenções, né? Essas apropriações e, ao mesmo tempo, se transformar em outra coisa e ter uma ligação afetiva tão grande, né? E, além do prato ser maravilhoso, né? Então, a gente Opa! tem essa ligação e essas lembranças, né? Aquelas da fotografia de Portugal rural, a gente tem muito presente nas fotos antigas do meu pai, da minha mãe. Não existe a Portugal urbana nas fotos antigas daqui de casa. Existe a Portugal rural, sempre muitas mulheres camponesas, né, com um lenço na cabeça, os vestidos até embaixo, um peso muito grande da tradição católica, né? O Portugal ele tem uma tradição católica que é cascuda, como eu chamo, né? Que é muito forte, né? Muito, em alguns momentos, terrível, né? Mas, mesmo desse universo que eu trago para a minha poesia também em alguns momentos, né? Eu consigo transformar numa coisa lúdica, né? Eu fui, por exemplo, de formação católica, fiz catecismo, né? Embora hoje esteja bem afastado da igreja, mas as minhas lembranças do universo do católico, do universo católico é muito grande, das igrejas. Quando eu vou à igreja, de preferência vou quando não tem ninguém e entro, né? Então, é uma emoção, é um silêncio tão delicado e lindo, né? Porque eu fui coroinha, eu bati sino da igreja aos 8 anos. Então, ter essa memória, para mim, muito presente, né? Ela é pouco religiosa, ela é poética, é uma vivência poética com o anjo da guarda, com a presença da Santaninha Mestra nos braços de Nossa Senhora, ao contrário, a Santaninha Mestra segurando Nossa Senhora nos braços. Então, tem os símbolos, os santinhos que eu colecionava quando era criança. De tudo isso, eu faço uma experiência poética, né? Não faço uma experiência religiosa, mas faço uma experiência poética, né? Aquelas fotos, aqueles desenhos do catecismo, né? Eu tenho o anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina me guarde, me rege, me ilumine. Então, quando eu ouço isso, é um canto, né? Eu me embalo com isso, né? Tudo isso faz parte. Eu diria que isso faz parte de um ritual poético seu. E gostaríamos de ouvir mais uma manifestação desse seu ritual, pode ser? Tá, eu vou pular aqui.
eu queria trazer, deixa eu ver, esse livro aqui, né, que é um livro CD que eu fiz com participação de vários artistas. Tem um poeta português que eu gosto muito, né, que é um poeta meio maldito em Portugal, que é o Alberto Pimenta. O Alberto Pimenta é um poeta que eu gosto demais, e ele foge um pouco dessa tradição lírica portuguesa que eu cultivo, que eu gosto, né? Na verdade, a minha poesia tem alguma influência dessa tradição lírica portuguesa também. Mas o Alberto Pimenta, eu fiquei muito impressionado com um texto que eu li dele, chamado O Silêncio dos Poetas. E eu escrevi um poema que eu cito 2 versos do Alberto Pimenta, chama-se O Silêncio dos Poetas, que é exatamente o título de um texto. É um texto em prosa, meio prosa poética, em que eu falo, né, dessa impossibilidade e, ao mesmo tempo, desse fascínio do encontro com o outro, né? Como somos um, essa nossa unidade. Eu, quando te encontro, né, o teu mundo é muito diferente do meu mundo, e nesse encontro nem sempre é possível a gente se encontrar, mas ele se estabelece por meio da poesia. Então, esse poema diz o seguinte: antes de mim, antes de ti, tu és, eu sou, os nomes do mundo, o nosso motor. Dentro de mim, dentro de ti, não sei quem és, não sei quem sou, os olhos são outros, é outro ator. Assim, o que eu vejo, o que tu vês, não é antes, não é depois, é o tempo parado, um sonho além dos dois. 1, 2, 3, 4, seguimos olhando um outro retrato, moldura descontínua, comida fora do prato. Mas continuamos a falar, um aqui, outro lá, da química louca, lugar de outro lugar, e caminhamos, enfim, tu contigo, eu comigo, procurando cada um centro do outro, cara a cara, o nosso umbigo, mundo mudo, construindo a nós mesmos pela segunda vez, tu a ti e eu a mim, tu em ti e eu em mim, até que morra um de nós e depois o outro. Então, esse é um poema escrito a partir de um texto do Alberto Pimenta, que é desse livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui ele é muito especial para mim, porque ele é um formato de um compacto, né? É um compacto, ele tem um furinho no meio, ele é furado como se fosse um compacto simples antigo, um disquinho antigo, e ele é um projeto gráfico de um parceiro meu aqui, Cláudio Lima, que ele é um designer, também é cantor, e ele fez esse projeto gráfico. O disco o livro é todo furado, né? São poemas cantados, poemas com interferências sonoras. Aí no final tem um CDzinho. Então, é um projeto gráfico muito. Aqui eu estou segurando os dois. Sim, sim. Aí eu tenho o estéreo, lado A, lado B. Tem os rádios. O rádio é um símbolo que faz parte da minha vida, né? E voltando a meu pai todo dia à noite ele escutava a Voz da América. A lembrança que eu tenho do meu pai é ele no terraço, lendo o jornal e escutando a Voz da América. Propaganda norte-americana ali em plena década de 60 e 70, né? Leitor das seleções, Reader's Digest, né? Também é a outra. Meu pai era muito influenciado por esse universo, por essa leitura meio ocidental e anticomunista, né? Ele tinha um pouco essa leitura por conta, né, dessas. Enfim, são muitas histórias. Cinema. Os seus livros têm uma estética sempre muito própria, um cuidado. Eles também, você encara eles como livro-objeto também, né? Eu gosto do livro. Gosto do livro que alguém, quando pegue o livro, meu livro, claro que eu quero que ele leia os poemas, mas eu quero que ele tenha o prazer de pegar o livro, que ele tenha o prazer de cheirar o livro, manusear. Então, eu gosto de que isso seja um objeto de arte, né? Que a pessoa ache um livro bonito,
que tenham prazer de abri-lo, de tocá-lo, de folheá-lo, né? Eu tenho essa relação, né? Por exemplo, esse projeto meu aqui, ó, é uma caixinha de poemas, tá? É uma caixinha de poemas, são poemas, a caixinha ela abre, são poemas carimbados, né? Cada poema é um carimbo diferente. É pena que não dê para olhar, mas cada poema virou um carimbo, né? Então, são 12 poemas carimbados. E eles são colocados dentro de uma caixinha. A caixinha chama-se Carimbo Carinho. E ela é fechada, né? Esse é um projeto que eu fiz com o projeto do Cláudio também, do Cláudio Lima. Então, eu tenho esses projetos. Tenho também, por exemplo, uma revista de poemas, que, em lugar de um livro, uma revista, né? Sempre com a presença de um diálogo com o artista plástico. Esse é um projeto com o Diego Menezes, que é um artista maranhense que mora em Porto Alegre. Então, tem um projeto eu quis fazer uma revista em vez de um livro, né? E, assim, eu acho que a revista ela tem um movimento diferente no espaço físico. Eu posso ir no supermercado e deixar uma revista dessa. Eu posso ir no médico e colocar essa revista junto com a revista semanal. Eu posso ficar na fila de banco e esquecer no banco. Então, isso me dá uma agilidade de comunicação, né? E, ao mesmo tempo, causa um atrito, né? Porque é uma informação diferente. Quem vai pegar isso já vai achar estranho, né? Que eu tenha um livro com umas ilustrações tão bonitas, olha. Lindo, lindo. É o trabalho lindo do Diego. Inclusive, nessa revista tem um texto do Rui Belo. Rui Belo, que é um outro poeta português que eu amo. Rui Belo, que teve a sua obra completa lançada no Brasil há uns 6, 7 anos, por um amigo meu, que foi o coordenador, do Manuel Ricardo Lima. Então, eu faço na contracapa, eu uso um texto do Rui Belo, que é um poeta muito querido, gosto muito dele. Eu gosto muito do Herberto Helder, adoro o Herberto Helder. E tem algumas, Luiz Felipe Parrado. Enfim, a poesia portuguesa ela vem sendo muito editada no Brasil. Matilde Campilho, tem vários poetas, o Manuel... Enfim, a gente tem... nos anos 90... Você já foi publicado em Portugal ou em outros países de língua portuguesa? Não tive essa sorte de ter uma edição portuguesa dos meus poemas. Não. Seria um sonho, né? Eu poder lançar um livro. Nossa, alegria. Vamos Enfim, conversar então, sobre isso. A poesia portuguesa ela vem sendo... Porque a gente ficou, durante muitos anos, reféns do modernismo ali de Fernando Pessoa. A figura de Fernando Pessoa era tão grande, né? tão importante, tem uma força tão avassaladora que ela meio que esmaga os outros, não, mas para a gente aqui no Brasil, a gente ficou durante muito tempo refém do modernismo português, né? E aos poucos começamos a ler o Jorge de Sena, né? E esses poetas, o Nuno Judice, não é isso? É isso mesmo, Antônio Rosas, o Herberto Helder, mas são descobertas, são editorialmente dos últimos 20 anos, 20, 30 anos. Antes disso, havia pouca poesia portuguesa, além de Fernando Pessoa. O que é uma tristeza, porque os poetas portugueses, mesmo aquela geração logo depois de Fernando Pessoa, é exuberante, né? Alberto, nossa, Carlos. O que nós estamos fazendo aqui é justamente tentando reatar os nós que nos ligam, reconstruir as pontes e fazer com que essas poesias circulem mais para os dois lados, né? Olha, Celso, você é um artista conscientizador, você é uma pessoa atuante na conscientização dos jovens através da sua poesia. Qual a mensagem que você passa nas apresentações do espetáculo
posição da poesia é a oposição? É o seguinte, eu comecei a fazer leitura de poemas, assim, fora da leitura silenciosa, né, que a gente faz em casa, a partir do final dos anos 90, vamos dizer assim, com o meu envolvimento muito grande com artistas da música popular, eu comecei a imaginar como seriam os meus poemas falados, né? Por exemplo, fora da leitura tradicional. Mesmo quando você vai para um palco fazer uma leitura de poesia, o que acontece geralmente? Você sobe no palco, eles botam um violão ali de fundo, o cara toca um Beethoven, toca um Chopin, e eu vou lá e leio meu poema. Eu absolutamente não gosto disso. Eu acho que torna o Chopin menor e torna a minha poesia menor. Então, eu comecei a me interessar em formatar, em pensar uma leitura no palco que fugisse um pouco disso, que dialogasse com a guitarra, que dialogasse com uma banda no palco, que dialogasse com percussão, com uma trilha pronta. Então, eu comecei a experimentar poemas com trilhas, porque eu acho que se a música tem que entrar, se a interferência sonora tem que entrar num palco junto com o meu poema, ela tem que fazer parte do meu poema. Ela tem que transar com o meu poema, ela tem que se abraçar, ocupar os espaços. Uma tem que estar dentro da outra. E é isso que eu levo para o palco, né? Quando eu falo uma toada, por exemplo, quando eu digo oi, oi, cadê a língua que se foi? Belas as baladas de Cat Stevens que me abalam, as balas de Julian Gemma que não me calam. Isso aí é uma sonoridade diferente que eu criei, porque você pode ler, belas são as baladas de Cat Stevens que me abalam, as balas de Julian Gemma que não me calam, que é completamente diferente. Belas as baladas de Cat Stevens que me abalam, as balas de Juliano Gemma que não me calmam. Então, tudo isso, a posição da poesia à oposição é exatamente eu levar essa linguagem que prenda, de uma certa forma, a atenção de quem está ouvindo e está vendo o que eu estou falando e está tendo uma nova leitura do meu texto. Eu quero proporcionar a quem está me vendo uma nova percepção da poesia e do som. Essa é a leitura que eu quero levar para o palco, né? É isso que eu quero levar para o palco. Então, esse conceito de a posição da poesia à oposição vem um pouco, também é um poema visual que eu escrevi, ó, por exemplo, ele está aqui nesse livro. Deixa eu ver se ele está aqui nesse livro ou é no outro. Não, acho que é no outro. Deixa eu ver aqui se é nesse. Mas tem a ver também com a oposição, vamos dizer assim, política? Também tem a leitura de enfrentamento da estrutura social que a gente vive, tá? Eu acho que no mundo desigual que a gente vive, a poesia também é um enfrentamento, né? A poesia é um enfrentamento. Isso não quer dizer que eu vá fazer no palco uma poesia, vamos dizer assim, que a gente denominava aqui nos anos 70, uma poesia engajada. A poesia engajada é toda poesia engajada. Agora, você pode dizer que a poesia tem uma linguagem mais próxima do discurso político? Pode ser. E, muitas vezes até há um empobrecimento, quando os artistas vão... nem todo mundo é Mayakovsky, entendeu? Que possa chegar e fazer um poema político e saudar Lenin com a qualidade que Mayakovsky fazia. Então, eu acho que a poesia, ela por si só já é engajada. Mas eu acho que tem que ter esse enfrentamento com a estrutura social que a gente vive, né? A gente não pode fechar os olhos, né, e achar que tudo... Mesmo o amor, quando é saudado no poema, ele é revolucionário, né? Ele tem que ser revolucionário. Você tem que falar do amor de uma outra forma, sabe? Não dá para fazer um beijinho aqui com um beijinho, ainda 2 beijinhos ali. Então, a gente tem que ver, a gente tem que fazer com que o pôr do sol seja diferente todo dia. O sol, então fala um poema de amor para nós. Um poema de amor? Posso falar um poema de amor e posso contar a história dele, que é o seguinte. Uma noite eu sonhei que eu era o homem que viu a primeira lua cheia sobre a Terra. Isso foi verdade. Eu acordei de noite e fiquei imaginando
como é que o primeiro ser humano, o primeiro sapiens, ou não sapiens, que viu uma lua cheia, o que era aquilo para ele, né? Eu disse, uma noite sonhei que eu era o homem que viu a primeira lua cheia sobre a terra. Ali na cama, deitado, senti uma luz imensa, redonda, dentro de minha cabeça. Esse é o texto, né? Levantei e fui dar uma volta no quintal, atrás da claridade que no sonho me chamava. Lento, caminhei e, de repente, me vi diante de uma imensa lua cheia. Eu ali, ela lá, além. Eu, um primata qualquer, ela, a primeira lua cheia sobre a terra. Ardendo por dentro, escrevi este poema de amor. Lábios tremem, a boca mastiga a ordem da pele, a língua lambe a rosa da água viva, um sol acende no teto, um Cristo explode na parede, o quarto voa, o desejo avança sobre o jardim, a febre na carne das ruas. Maravilha! Então, tem essas Viva histórias amor, e essas poetas. Essas vivências, né? Eu faço muitos poemas de amor. Faço muitos poemas de amor, às vezes que não é muita gente. Para quem fizer esse poema, às vezes não tem a pessoa para quem eu fiz o poema, especificamente. Às vezes tem, às vezes não tem. Né? Todo mundo fica perguntando para Chico Buarque. Chico Buarque, quem é Cecília? Cecília é o nome da canção que Chico escreveu, que é linda. Ele falou, Cecília não existiu. Quando eu escrevi a melodia, me parecia que aquela melodia, o nome que cabia era Cecília. Então é lindo isso, né? Ou seja, não necessariamente aquilo a quem nominamos existe fora da poesia. Certo. É ótimo quando existe também, né? Claro. Pois, esse é o momento que a gente abre para a participação do público. Tem até uma mensagem ali, escrita assim, ó, de uma pessoa, Andréia Oliveira. Tá bonito esse vento, feito um poema atravessando a tarde. O vento nos seus cabelos realmente está parecendo minha um companheira poema querida. atravessando a tarde. E olha, tem uma pergunta aqui do Marcelo. Como é o embate de Rimbaud com o diabo no seu teatro? Ah, tá. Me dá aqui 5 segundinhos para eu pegar o livro. Espera aí, deixa eu ver se está aqui, não. 5 segundos, só um minutinho. Olha, eu te dando trabalho. Não. Pois. Isso Chegou. também, esse é o momento de dizer sobre o dramaturgo Celso Borges, né? Ó, esse é o livro chamado Rimbaud Demônio. Que livro é esse? Rimbaud é uma figura muito importante na poesia, né? Universal, pela transgressão, pela dicção que ele trouxe, pelos poemas, pela vida que ele levou, né? E para mim, que era um leitor de Rimbaud, que sou um leitor de Rimbaud, eu ficava muito intrigado como é que alguém escreve entre 16 e 19 anos e abandona a poesia e vai traficar armas na África, né? E tem um lado meu que compreende esse ato, esse movimento, como um ato poético de negação do mundo, né? Por isso eu me retiro, que eu não quero viver num mundo tão como esse. Mas tem um outro lado meu que vê como uma desistência, né? Como uma... Mas eu não tenho autoridade para falar em nome, dizer que é uma... Enfim, é um ato muito violento, vamos dizer assim, né? De você abandonar a poesia, ainda mais para mim, que sou uma pessoa que escrevo, e abandonar a poesia é uma coisa que está totalmente fora de cogitação. Celso, tu vai deixar de escrever? Jamais. Eu vou escrever até morrer. Então, Então, para mim, é quase impossível que haja um desertor da poesia. Tá? Então, esse texto que eu escrevo se passa em que momento? Quando o Rimbaud vai deixar a poesia e ele vai comunicar isso ao demônio. Ele vai no inferno e ele vai dizer para o diabo, para o demônio, dizer, eu não quero mais escrever, eu acho que esse... E aí o demônio se revolta com
com essa atitude dele. Então, o texto é em prosa poética todo. É um embate dos dois. É Rimbaud tentando argumentar por que ele não vai deixar poesia, e o diabo dizendo que ele é um traidor, que fora do inferno ele vai ser devorado pelos homens, vai ser tratado como um reles vil mortal, que a poesia que é o grande fogo dentro dele, que ele não pode jamais deixar de escrever. Então, o texto todo é esse embate, né? Ora, Rimbaud, então, não há uma experiência de dramaturgo, vamos dizer assim, porque eu não sei escrever para teatro. Isso aqui foi uma coisa que surgiu, foi uma solução que eu tive, mas acho, inclusive, que algumas já foi encenado em 2013 aqui em São Luís, e também tem um pessoal em Moçambique que já fez essa leitura desse texto também, um grupo de teatro. Eles entraram em contato comigo há uns 2, 3 anos e pedindo se eu deixava. Eu digo, rapaz, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Pois. Celso, fala também, eu queria que você aproveitasse a oportunidade de falar de um poeta que você acompanha há muitos anos e tá para lançar um documentário sobre ele, né? O Bandeira Tribuzzi. Bandeira Tribuzzi. Qual a sua ligação e por que essa longa parceria, esse longo trajeto junto? Esse passa aí também por causa de Portugal, né? E também traços familiares. O pai do Tribuzzi era um português igual ao meu avô. Aquele português que tem muitos filhos, e um dos filhos, geralmente, eles querem que seja padre. A família tradicional portuguesa aqui veio para cá, sim, tem um filho, se a família é grande, um deles vai ser padre. Isso era uma coisa interessante. E a família do meu avô tem um padre jesuíta, que depois deixou a batina, e é engraçado, porque a família do meu avô eram 14 filhos, 9 homens. E assim, José I de Oliveira Borges, José II, até José IX. Os homens eram todos Josés e numerados. E alguns estão vivos ainda. O primeiro foi para Portugal com 5 anos, assim como Tribuzzi. Ambos são nascidos em 1927. Só que o meu tio, José I, ele vai para os jesuítas e jesuíta e tudo mais. Eles se conheciam, se visitavam nas férias, embora ali haja um embate ali entre jesuítas e franciscanos, é um embate histórico, né, que existe. Mas o certo é que Tribuzzi vai para Portugal, às vésperas de se ordenar, ele desiste, ele torna-se marxista, volta para cá e vira jornalista e poeta. E ele chega no Maranhão e traz para o Maranhão praticamente o modernismo. Tanto o modernismo português, de Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Antônio Régio, como também o modernismo brasileiro. A segunda edição ali, Drummond, Manuel Bandeira. O nome dele é por causa de Manuel Bandeira. É uma homenagem a Manuel Bandeira. Então, Tribuzzi lançou alguns livros. É um grande poeta. Ele foi preso pela ditadura militar. 1º de abril de 64, com um golpe militar, ele foi preso, ficou 6 meses preso, mas ele tinha algumas ligações políticas, né? Ele era uma pessoa muito próxima ao José Sarney, algumas pessoas da UDN também. Havia ali alguma proteção, né, intelectual, né? E ele acabou, depois de 6 meses, respondeu ao processo em Fortaleza, ficou tal e coisa, ficou preso junto com outros comunistas, ele era ligado ao partido, né? Trabalhava era editor de um jornal de esquerda aqui, amigo de Maria Aragão, que é uma comunista muito famosa, muito conhecida aqui no Maranhão e no Brasil, amiga de Oscar Niemeyer e Luiz Carlos Prestes. Então, esse poeta,
ele é uma figura muito importante porque ele se formou em economia, ele é um artista plural, né? Tanto é que ele escrevia música também, o hino da cidade é o hino dele, ele era poeta, era compositor, era jornalista, era economista, então era um cara de uma atuação plural muito intensa na cidade. E o que acontece? Ele morreu aos 50 anos. Ele morreu no dia do aniversário da cidade de São Luís, 8 de setembro de 1977. Então, tem toda uma simbologia em torno dele, né, que o torna importante. Além dele ser um grande intelectual, ele, enfim, de alguma forma, cantou a cidade, cantou São Luís, e os versos dele ficaram muito presentes na história da cidade. E eu fiz um filme junto com Beto Matucci, que é um grande cineasta, parceiro meu daqui de São Luís. A gente fez um documentário que está pronto já. Tem um documentário, é um longa de 74 minutos, tem uma versão também para televisão de 50, deve sair esse ano ainda. E também produzi um disco com poemas dele. Peguei alguns poemas dele e esses poemas foram musicados por Zé Cabaleiro, por Chico Maranhão, por artistas locais, Chico Saldanha, Josias Sobrinho, tem a interpretação de Mônica Salmazo, tem a Suzana Travassos, que é uma fadista, uma portuguesa muito boa, que é parceira do Zeca. Não sei se ela está em Portugal ou se ela está aqui no Brasil, mas ela viveu uma época em São Paulo. Então, a gente lançou um disco com a presença de Sérgio Habib, de outros artistas locais, e é um disco legal. Enfim, então, a gente conseguiu homenagear o Tribuzzi, né, dessa forma, lançando um CD chamado Pão Geral e um filme chamado José, que é o primeiro nome dele. Então, é um artista muito importante que merece ser mais conhecido. Pois que você tenha e tenha a oportunidade e que a gente possa juntos apreciar esses trabalhos todos. Olha, nós estamos chegando aqui ao fim do previsto da nossa conversa. A gente podia fazer uma semana de São Luís aí em Coimbra. Olha aí que beleza, né? Meu Deus do céu, você sabe tudo que a gente eu quer, sou né? apoiador dessa ideia desde a ideia zero, vamos dizer, onde que ela tiver nascido, né? eu sou apoiador. Olha, nós teríamos muito para conversar e certamente Portugal vai enriquecer muito quando você vier partilhar um pouco da sua experiência, das suas vivências com todos os criadores, mas não só em Portugal, por todos os países onde se falam a língua portuguesa, serão enriquecidos com a sua cultura, com as suas pesquisas, com as suas criações. Agradeço demais a oportunidade. Quero que você brilhe ainda mais, nos brinde com muita poesia e tenha uma longa vida. Então, muito obrigado. Antes de você encerrar com a poesia, eu também deixo a Cristina com as suas palavras de encerramento e que você possa nos brindar mais e mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, Wagner, por esta dinamização da conversa, mas, sobretudo, obrigada, Celso. Foi um prazer conversar consigo, ouvi-lo, perceber a cultura que tem e que eu gostava muito que viesse partilhar connosco aqui, fisicamente, pessoalmente, e portanto esperemos que um dia, não muito a longo prazo, possamos ter essa possibilidade de conversar consigo por aqui. Está convidado, se vier a Portugal, faça favor, apareça por cá, porque será bem recebido, de certeza. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos deixar agora o Celso vamos deixar as pessoas a ouvir o Celso agora. Eu vou fazer um poema político, no sentido, acho que a gente está numa fase muito delicada no país, aqui no Brasil, né? Passa por uma experiência histórica muito dolorosa, e
estamos num processo eleitoral, e tem um poema que eu escrevi, né, que eu gostaria de ler aqui para vocês, fazer uma adaptação ao momento, e que diz o seguinte: nenhuma frase reza, nem a flor da indelicadeza, mais Raduan em lavoura de cólera, Frida pintando nos murais de Rivera, Lula presidente. Porque se vomitam a brutalidade nos tribunais, Pound se ergue nos cantos da jaula, Munch grita para além da ponte, Lula presidente. Contra as ruas em falsa festa, Piva delira paranoia, Lennon risca riffs na guitarra e os berros de Camille nos sanatórios explodem. Lula presidente. Cavalos tropeçam na loucura, imaginações maquinadas, umas sobre as outras. Uma torre que se levanta e desaparece, tempos de águias com dentes afiados e crocodilos voando sobre o fígado dos pássaros. Uma pomba se espatifa no muro da história, mas a incontrolável poesia se alastra como peste, molhando a dinamite do silêncio. Lula, presidente. Um beijo, obrigado. Viva o Brasil, viva Portugal.